Boa tarde, amados, graça e paz do Senhor, amém? Eu gostaria de convidar você a ficar em pé, mas primeiramente, lá fora está meio frio, lá fora está um tempo diferente hoje, mas aqui dentro está bem gostoso, aqui dentro está bem quentinho. Então, nessa força, nesse amor que Deus tem colocado em nosso coração, eu quero pedir a você, com toda a liberdade que temos, de você cumprimentar o seu irmão, e se você puder dar um abraço dizendo: Deus abençoe a sua vida, Deus possa aquecer a terra do seu coração nessa tarde, derramando graça. A equipe de louvor também, Deus abençoe todos vocês. Estamos reunidos aqui na presença de Deus, o nosso bom e amado Pai, com o nosso coração às vezes indefinido em alguns sentimentos, nem sempre conseguindo colocar para Deus aquilo que nós sentimos, mas com a certeza de que nós não somos guiados por vista. O nosso coração sabe o que é Deus, quem é Deus, a nossa fé está no Senhor, Ele é o nosso Salvador, o amado das nossas almas. Então, com o nosso coração muito alegre, muito grato a Deus, independente das coisas, independente das circunstâncias, das fases da vida que nós temos vivido, nós podemos expressar o nosso amor para com o irmão, nós podemos expressar o nosso amor para com o próximo, porque Cristo foi derramado em nós, e Cristo derramado em nós nos dá condições de viver a vida dele. Por isso nós podemos abraçar, nós podemos apertar a mão, nós podemos dar apoio, porque Cristo está em nós, amém? E Ele desceu da sua glória, para que nós pudéssemos conhecer a essência do amor de Deus. Por isso, nós temos liberdade e acesso livre ao coração do Pai. Perto está o Senhor, amém? Você crê nisso? Que Deus está perto de nós? Você crê nisso, igreja? Aquele que desceu do céu, veio até nós e nos apontou o caminho para nos levar até Ele. Ele veio, pisou o pé nesse chão, Ele comeu da nossa comida, Ele bebeu da nossa bebida, Ele estendeu a mão, Ele chorou com os que choravam, homem de dores. Ele sabe o que é compadecer, Ele sabe o que é padecer por cada um de nós, porque Ele é um Deus de perto. Lá fora nós não podemos enxergar isso, porque as pessoas vivem distantes umas das outras, mas aqui, por meio do corpo, da comunidade, o corpo de Cristo, nós vivenciamos e experimentamos Deus no nosso dia a dia, porque Ele é um Deus presente, Ele é um Deus perto, amém? Então celebra o Senhor com o seu coração. Todos que precisam ter esperança
está o Senhor daqueles que o buscam, perto está o Senhor daquele que dobra o joelho, perto está o Senhor daquele que derrama lágrima, perto está o Senhor daquele coração quebrantado, contrito. Esse Deus não despreza. Meu irmão, rasga seu coração diante da presença de Deus, abra seu coração para a essência do amor de Deus. O amor de Deus lança fora todo medo, o amor de Deus perdoa a transgressão e a multidão dos nossos pecados. Deus é amor, a palavra de Deus nos revela quem Deus é. Deus é amor. O mundo precisa experimentar da graça redentora deste amor que nos salva, que nos liberta, que nos direciona para o centro da vontade de Deus. Deus nos dá a condição, por meio de Jesus, de nos chegar a esse trono que não se abala. Conforme nós cantamos, o trono de Deus não se abala, porque nós nos abalamos, porque nós somos incrédulos, porque nós nos entristecemos a tal ponto de querer deixar. Pelo contrário, o amor de Deus nos recebe, nos aceita, é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Nessa tarde Deus está nos dizendo que Ele está perto. Eu não sei como está seu coração, eu não sei como que está a sua alma, eu não sei como você está no seu casamento, não sei como você está na sua família, na sua profissão, no seu trabalho, mas uma coisa eu posso dizer a você com toda a certeza do meu coração: assim como nós respiramos, que Deus é vivo, eu posso dizer para você, Deus, Ele dá graça aos humildes. Deus, Ele dá graça aos humildes. Derrame-se na presença dEle e Ele abundará o teu coração de paz, de alegria, de óleo. Ele cura as suas feridas. Deus te preenche, porque Ele é amor, e Ele lança fora todo medo. Talvez você está com medo, talvez você está abatido, mas Deus, com seu amor, nos recebe, nos aceita e nos faz entender o que é graça, a exata expressão dele. Deus, nessa tarde nós estamos na tua casa e entendemos, Senhor, que não há outro além de ti, nem digno, nem santo, nem puro, nem melhor. Tu és único, Deus. Tu és único. Tu és Senhor de tudo, Deus de todo o céu, Senhor de toda a terra, mas se compadeceu das nossas vidas, veio até nós, nos resgatou, nos salvou, nos amou, nos recebeu, perdoou os nossos pecados, lavou a terra do nosso coração, implantou em nós, ó Deus, a graça do teu Espírito Santo e nos deu completamente livre acesso ao teu coração. Por isso nós podemos nos tornar como crianças, Pai. No inferno não tem criança, porque o Senhor disse que o céu pertence a elas. O reino dos céus pertence às crianças, ó Deus, e ajuda-nos a nos tornar crianças. Ajuda-nos a nos despir de nós mesmos. Ajuda-nos a descer, Pai, para a humildade, nos tornarmos puros, 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 porque o Senhor é santo, 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 santo. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar quem Tu és, e olhar para dentro de nós e ver a nossa miséria, entendendo que é só a Tua graça e a Tua misericórdia mesmo. Ninguém é perfeito, ninguém é, Pai, é só a Tua graça que nos dá a condição de estarmos em pé diante do Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor está perto, obrigado que o Senhor nos consola, obrigado que o Senhor nos recebe, obrigado que o Senhor nos aceita, obrigado porque Tua graça está neste lugar, obrigado porque Tua presença é real no nosso meio, obrigado, Senhor, porque nós entramos aqui de um jeito, mas a Tua palavra vai nos alcançar a tal ponto
que nós sairemos diferentes do modo como nós chegamos, porque o Senhor se torna galardoador daqueles que te buscam. Quando nós vamos para o Senhor é tão cheio de graça, que nós não saímos daí de mão vazia. O Senhor sempre nos abençoa, porque o Senhor é bondoso. Esse é o seu caráter. O Senhor se torna galardoador. Nós vamos cheio de pecado, e o Senhor nos derrama graça, e a gente volta de novo perdoado. Obrigado, Deus. Fique perto de nós. Fique, ó Deus, perto do nosso trabalho. Fica perto da nossa esposa, do marido, dos filhos, dos cônjuges, perto dos relacionamentos, dos amigos, das amizades, das células, dos discípulos, dos amados pastores, dos líderes. Fique perto, Deus. Até mesmo os nossos pastores, os nossos líderes. Como nós precisamos mais e mais e mais do Senhor. Como nós precisamos da Tua graça, do Teu favor. Precisamos de Ti, Senhor. Cubra-nos com o Teu manto, debaixo das Tuas asas, porque assim nós ficaremos seguros. O lugar melhor, aos pés da cruz. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele colheu a tua oração. Ele é digno, igreja. Ele é digno. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantos podem se alegrar em Deus? Amém? Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. Semana passada tivemos em nossa igreja um culto missionário de lançamento do 4º CD da irmã Celina Flávia e do 2º CD do irmão Ciro Gama. Foram momentos de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito através da vida desses irmãos. Hoje aqui vai descer fogo, vamos todos preparar. Fogo santo do Espírito, hoje Deus vai operar. Hoje aqui vai descer fogo, vamos todos preparar. Fogo santo do Espírito, hoje Deus vai operar. Criou os céus e as estrelas, criou a terra, os animais, criou cascatas, rios e peixes, lindas serras para dançar. Ele criou tudo que aqui existe. Obrigado, muito obrigado, meu Senhor. Se você não pôde vir, mas tem interesse em adquirir os CDs para ajudar nos projetos missionários de nossa igreja, procure o Jerônimo do Centro de Ensino Musical. Gayle Martin, em seu livro O que Todos os Filhos Precisam Saber, dá dicas sobre ensinar os filhos sobre a oração. Ensine seus filhos a orar de maneira inteligente. Não deixe que eles simplesmente repitam orações decoradas ou adquiram o hábito de dizer sempre as mesmas coisas. Ensine-os que podem falar com Deus da mesma maneira que eles falam com qualquer pessoa que podem ver. Ajude-os a compreender que Deus ouve, gosta e responde suas orações. Ensine-os que Deus responde as orações de várias formas. Algumas vezes Ele diz não, algumas vezes Ele diz mais tarde e algumas vezes diz sim, seja da maneira como pedimos a Ele ou de uma maneira que nem sequer imaginaríamos. Partilhe com eles pedidos de oração adequados a cada idade. Podem ser necessidades pessoais de membros da família ou de amigos. Faça uma lista de oração da família. Ensine-os a oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6, de 9 a 13, e fale sobre o seu significado. Deus ordenou a seus filhos que transmitam o conhecimento dele mesmo de geração a geração. Que responsabilidade séria, que grande privilégio! O Projeto Nova está promovendo neste mês, junto com empresários de nossa cidade e apoiado por nossa igreja, o Maio Laranja, campanha de combate ao abuso sexual infantil. Saiba como ajudar.
Quando a gente fala de abuso sexual, infelizmente nós estamos falando de violência intrafamiliar. Nós temos estatísticas que comprovam que pelo menos 80% dos casos de abuso sexual ocorrem no âmbito familiar. Os principais abusadores são os padrastos, os pais e os tios. E há uma preocupação das pessoas de não interferirem em questões domésticas. Então, muita gente sabe que uma criança está sofrendo abuso sexual, mas prefere não fazer a denúncia, entendendo que aquilo é um assunto interno daquela família e que ninguém deve se envolver. O meu apelo é para que as pessoas tenham a coragem de telefonar para o Disque 100. O número 100 é um telefone para onde você liga, não precisa se identificar, mas você tem a oportunidade de informar que uma criança do seu convívio está sofrendo abuso sexual. Esse telefonema vai desencadear uma ação de toda a rede de proteção, o caso vai ser averiguado e, se for confirmado, as medidas legais vão ser tomadas para proteção da criança e punição daquele agressor. Fique ligado e apoie essa causa. O projeto Viva a Vida está em pleno funcionamento. Ele foi criado para alcançar a terceira idade de nossa igreja, uma etapa da vida pela qual se espera que todo indivíduo um dia passe. Na concepção do projeto Viva a Vida, a terceira idade deve ser um tempo de alegria, de novas descobertas, dinâmico e de grandes mudanças e desafios que devem ser encarados e vencidos. Nossas reuniões são todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas. Venha, se você está na faixa etária a partir dos 60 anos, ou traga seus pais, seus avós. Estamos dispostos a ajudar a viver bem essa fase de sua vida, com sabedoria e toda a emoção que nos for permitida. Afinal, para não envelhecer, só morrendo jovem. Se você está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar sua entrevista ou fale com seu líder de célula. Os batismos acontecem no próximo fim de semana. Não fique de fora! Você que frequenta a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, por favor, dê uma passadinha ali no balcão, no hall da igreja e deixe apenas seu nome, telefone ou e-mail que entraremos em contato. Nossa reunião para receber novos membros é no próximo domingo, às 8h30. Venha, seja um de nós! O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de maio. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Muito bom estar com vocês, compartilhar o que as crianças estão aprendendo lá no 1º, 2º e 4º andar. Hoje, aliás, nós estamos numa série de estudos do livro de Atos, chamado de Atos dos Apóstolos, mas foi numa época onde o Espírito Santo estava agindo, então muita gente fala que deveria o nome ser Atos do Espírito Santo, porque afinal de contas, aquilo só aconteceu porque estava havendo a interferência direta do Espírito Santo. E a história que as crianças vão estar estudando hoje é a história de Pedro e João, que estavam se dirigindo ao templo para adorar a Deus, como nós aqui, e encontraram lá na frente da igreja, na porta da igreja, lá do lado de fora, um aleijado, uma pessoa com problema físico já de muito tempo. E ele está ali para pedir dinheiro. Ele sabe que as pessoas que vão para a igreja têm dinheiro porque vão dar alguma oferta. Estão levando os seus sacrifícios, os seus animais para sacrifício, naquela época era assim. Então ele sabia que as pessoas chegando na igreja teriam um coração mais quebrantado para dar oferta. Volume de pessoas, mas ele não podia entrar aqui, porque ele tinha aquele defeito físico. Ele só podia ficar lá. E Pedro e João passam por ele e ele pede a esmola. E Pedro olha para ele e fala assim: olha nos meus olhos. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou.
em nome de Jesus, levanta e anda. O que vocês acham que aconteceu? Levantou e andou? Não. Era só para pegar vocês. Ele saltou, a Bíblia diz. Ele saltou e saiu. Imagine você, se fosse com você, você ia sair andando. Meu Deus, eu estou andando. Não, você vai querer provar tudo. Agora eu posso pular, agora eu posso correr. E sabe o que ele fez? Ele não foi avisar os seus parentes. Ele entrou no templo, um lugar que era proibido para ele por causa daquele problema. E lá dentro ele louvava e adorava o Senhor. E todas as pessoas foram testemunhas daquele grande milagre. Aqueles homens não eram pastores, eles não tinham feito o seminário, eles nunca subiriam normalmente lá no Santo dos Santos, eles eram pescadores, mas eles foram discípulos do nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, que acredita em discipulado, que acredita no núcleo mais íntimo de pessoas, aquelas pessoas que você investe, ele fez um excelente trabalho. Esses homens continuaram a fazer a obra do Senhor Jesus sem perder a qualidade. Era a mesma coisa, continuaram influenciando. Os líderes daquela época pensaram assim: nós vamos matar o líder, que é Jesus, e aí o bando se desfacela. Mas não foi isso que aconteceu. Aqueles homens estavam sendo discipulados pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse: vão, sejam testemunhas. Enquanto vocês forem, onde vocês estiverem, sejam minhas testemunhas, em todos os lugares. E eles continuaram, eles oraram, estavam cheios do Espírito Santo. Por isso, eles tiveram a coragem, eles tiveram parece, né, uma aparente ousadia, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Por isso eles disseram assim: olha para mim. Olha aqui, olha nos meus olhos. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Isso, gente, é lindo, né? A gente fala assim: eu estou aqui, isso está tão longe. Deus nunca colocaria para nós um desafio que a gente não pudesse realizar. Não seria injusto você fazer isso com seu filho? Vai, resolve aqui no banco essa conta. Não seria duro? Você faria isso com o seu filho? Levaria o seu filho? Então vai, resolve isso aqui no banco. Vai, tira o dinheiro daqui, faz um DOC. Eu não sei nada de banco, gente, mas eu sempre ouço DOC, né, essas coisas. Fala isso para o seu filho, eu sou quase uma criança nessa área. Então, não seria duro? Deus nunca faria isso, nunca colocaria o livro de Atos na Bíblia para falar assim: olha, podia ser isso, mas vocês nunca vão conseguir. A diferença entre aquele povo e nós é que nós temos o Espírito Santo, mas não estamos cheios dele. Infelizmente, uma autoanálise nossa, dura, é essa. Não somos cheios do Espírito Santo. Se fôssemos, Campo Grande seria diferente, o Brasil seria diferente, e essas notícias que você estaria ouvindo nunca passariam por aqui. Meu tempo terminou, mas só quero lembrar aquele texto que fala, né, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei a sua prece e sararei a sua terra. Eu cortei alguns pedacinhos, né? Oh, isso é importante, né? Se arrepender dos seus maus caminhos. Gente, sem querer, eu peguei justo esse pedacinho e esqueci. Mas é isso, se arrepender dos seus maus caminhos. O interessante deste texto é que ele não é endereçado ao povo em geral. É ao povo de Deus. O que a gente pode concluir é que se a nossa terra está assim, a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é da igreja. Porque quem vai se arrepender dos seus maus caminhos? É o seu patrão lá que não conhece a Deus? É o pessoal do seu prédio que não conhece a Deus? Quem se arrepende dos seus maus caminhos são os crentes, nós é que vamos orar. Então a culpa do Brasil está assim. Só esse parêntese para lembrar você de orar. Se você quer um país diferente, esses dias eu estava falando para mim mesmo, eu queria saber o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje? Eu falei assim: meu Deus, você não tem que saber o que aconteceu hoje, tem que orar e falar: Deus, quebra, Deus arruma. Eu não tenho que ficar, não é novela que você quer saber o que vai acontecer no capítulo de hoje. Nós temos que orar para a gente mudar o nosso país, porque nós estamos no mesmo barco que os nossos políticos. Se eles afundarem, todos nós afundamos, porque o que eles fizerem de bobagem lá, espirra em nós, ou nos faz ir para o fundo do mar. Então nós temos que orar. Vamos ficar em pé? Desculpa passar do horário, mas é grave o momento que a gente vive, não é? Pai,
nós sabemos, ó Deus, que muito do que a gente sofre, pessoalmente, na nossa família, na nossa igreja, no nosso país, no mundo, é porque nós não levamos o Teu Evangelho a sério, isso é verdade. Nós não nos enchemos do Teu Espírito Santo como devemos. Nós não somos rigorosos em relação ao pecado como deveríamos. Passar no sinal vermelho, sair do supermercado na contramão, são pequenas coisas, parecem pequenas coisas, mas mostram como nós somos elásticos para podermos pecar e como a gente faz separação entre pecadinho e pecadão. Pai, perdão, Senhor, por causa desse tipo de mentalidade, é que o Brasil é visto como um país corrupto, que a gente aceita provérbios como é pecado roubar e não poder carregar, querendo dizer que pecado mesmo é só aquilo que é muito grande. Pai, nós pedimos perdão em nome da nossa nação, pedimos perdão em nome dos nossos políticos que são corruptos, do povo que é corrupto, da justiça, do legislativo, de todas as instâncias, Pai. E nós sabemos, ó Deus, que só há salvação em Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, liberta o nosso país da idolatria, da maldade, Senhor. Liberta-nos, Senhor, e coloca, Senhor, a Tua presença, ó Deus, como máxima nesse país. Nós queremos o nosso país mudado. Ajuda-nos, Senhor Deus, a buscarmos a Tua face, como este versículo nos adverte, Pai. Abençoa os nossos facilitadores e crianças que vão ouvir a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos a sermos cheios do Teu Espírito Santo, como foi Pedro e João. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber crianças pré-adolescentes rapidão, que eu passei do horário. Bate essa palma forte, irmão. Aê! Que beleza! Isso! Olha os nossos grandes homens e mulheres aqui passando diante dos nossos olhos. Uma salva de palma para toda essa gurizada. Amém. Pode assentar-se, irmãos. Amém. Está frio lá fora, mas aqui está quentinho, não é? A presença do Senhor aquece o nosso coração. E há um texto bíblico que diz assim, 2 Samuel 22:14, se não me falha a memória: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Glória a Deus. Pela presença do Senhor, brasas de fogo se acendem. E esse é o nosso desejo, que elas se acendam dentro do nosso coração, nos dando muita motivação, muita alegria, muito desprendimento, muita força, coragem, disciplina, intrepidez, para amarmos a Deus e amarmos as pessoas. Graça e paz, são todos muito bem-vindos. Eu queria, infelizmente, comunicar para vocês uma coisa triste, não é? Talvez muitos de vocês já saibam, mas faleceu hoje pela manhã a nossa querida irmã Francisca Bonfim Gomes, já está aí na tela. Linda esta mulher de Deus, sempre muito ativa, dando ao Senhor seus dons, talentos, aproveitando as oportunidades de glorificar a Deus juntamente com a sua família. E ela não foi vencida pelo câncer, chegou a hora e o papai a chamou para o seu colo, não é? Então, ela começou a ser velada agora às 15 horas de hoje e será sepultada amanhã. O horário está aí, às 16 horas. Haverá um culto às 14 horas, 14h30. Então, aqueles irmãos que conhecem, querem prestar solidariedade à família. Inclusive, a netinha dela, mais nova, agora nasceu ontem, filhinha da Evelyn. Ela até foi liberada antes do hospital. Então, queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar por aquela família agora. E vamos aproveitar também, orar pelo Brasil. Nós estamos aí vendo, não é? Atentos àquilo que acontece no Brasil. O que a Basti falou é verdade. Tudo que acontece lá respinga em nós. Entretanto, o nosso Deus é o Senhor. Nenhum presidente, nenhum governador, nenhum imperador, nenhum rei fará o que Deus faz por nós, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que governa o cosmos todos, com a sua potente mão. Pai, nós oramos agora em primeiro lugar, com saudades da nossa irmã Francisca, papai. Bate no nosso coração a memória agradável de vê-la sempre feliz, disposta. Uma mulher que colocou diante do Senhor seus dons e talentos,
Logo que nós chegamos aqui em Campo Grande, há 26 anos atrás, logo em seguida conhecemos aquela família e aquela irmã tão querida, sempre atuando, Senhor, e não é por o que ela fez, mas é por aquilo que o Senhor fez na vida dela. O Senhor a transformou numa nova pessoa, uma nova criatura, e nós te agradecemos, Senhor, por esse convívio tão gostoso, tão abençoador. Oramos por sua família agora, que com certeza passa esse momento terrível, Senhor. Ainda bem que a tua palavra diz que nós podemos nos entristecer, mas não como os demais que não têm esperança. Nós temos, papai, a garantia da vida eterna dada por ti mesmo, pelo teu amor e graça, sem mérito nosso. E foi assim que a tua serva entendeu ser uma pessoa necessitada de Jesus, e oferecendo-lhe a vida, o governo da sua própria vida, agora tem recebido, ó Deus do Senhor, as bem-aventuranças e entra no gozo do Senhor. Louvado seja o teu nome pela vida da tua serva, irmã Francisca, tão querida. Oramos agora, Senhor, também pelos irmãos e pelas irmãs que estão aqui, por suas famílias. Há lutas, problemas, tribulações, incertezas. Algumas pessoas estão doentes, ó Deus, fisicamente, outras emocionalmente, outras seus relacionamentos estão adoecidos, outras espiritualmente estão assim frígidas, frias, papai, tão distantes. E nós, por todas essas necessidades, colocamos nossas vidas, nossas famílias, nosso pai, nossa mãe, esposo, esposa, nossos filhos, aqueles que moram conosco, diante da tua mão, diante da tua presença, para que recebam, ó Deus, o toque sobrenatural do teu Espírito. Faz algo diferente. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso clamor. Essa é a nossa convicção que temos de que só o Senhor pode solucionar os nossos problemas. E melhor, o Senhor pode, além de resolver os problemas, resolver as pessoas, resolver a nós próprios, Senhor, por tua graça e amor. Então nesse momento, nós pela graça do Senhor, pelo poder do Espírito, nós chamamos, Senhor, pela tua palavra e poder, a existência, aquilo que não é, que o Senhor faça isso em nós. Chama, Senhor, a existência, a harmonia no lar. Chama, Senhor, de volta aquela ambiência tão gostosa dos primeiros dias de namoro, de relacionamento. Oh Deus, mágoas, ressentimentos, necessidade de oferecer e receber perdão, colocamos diante de ti aqui agora, pedindo pelos nossos familiares. Oh Deus, estamos orando nesse mês da família, e nós estamos jejuando, estamos buscando o Senhor, apresentando as nossas causas impossíveis, mas que para o Senhor não são absolutamente difíceis. Age em favor do teu povo, em favor da tua igreja. Oramos agora pelo Brasil. Oh Deus, esse Brasil necessitado, esse Brasil de que nós temos ouvido falar tanto, e nós, como disse a Vasti, ficamos aí atentos às notícias pelas mídias sociais, pela televisão, pelos jornais, cada dia querendo descobrir um pouco mais da verdade, mas sabemos, papai, que o Senhor tem conhecimento pleno da verdade como ela é, e nós pedimos, papai, o teu governo sobre o Brasil. Nós entendemos, papai, que esse estado de coisas, o fato das pessoas serem descobertas, dessas mazelas virem à luz, virem a público, já são respostas da oração do teu povo, são jejuns contemplados, porque pedimos o teu governo sobre o Brasil. E Senhor, o Senhor está nos mostrando quem nós somos, e não são eles os políticos, somos nós. Basta irmos aqui no hotel, aqui em frente do hotel, aqui pertinho de nós. Eu não passei ali, não vi, mas certamente talvez aconteça o que acontece todo domingo, um carro de um irmão que está assistindo o culto, está ali numa vaga proibida, reservada para o hotel. Muitas coisas assim, sim, Senhor, tão simples, que a gente acha que não é corrupção, mas não só quem tem acesso a milhões que são corruptos. Nós temos nos corrompido, Senhor, quando pensamos mal, quando julgamos as pessoas, quando mentimos, quando omitimos, quando não estendemos a mão. Senhor, nós temos pecado contra Ti. É por isso que a Tua palavra nos assevera: se o meu povo, é o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Precisamos nos humilhar. Oh Deus, como é que a gente se humilha? Oh Deus, dá-nos um coração humilde, quebrado, quebrantado. Tá, que nós nos arrependamos, se humilhar e orar
falar com o Senhor, levar as nossas vidas ao teu altar e buscar a minha face, intimidade, não um Deus de conveniência para ouvir os nossos clamores, não para a gente pedir isso ou aquilo, as nossas necessidades, o pão de cada dia, mas o Deus de quem a gente queira conhecer o rosto, a face, intimidade, e se converter dos seus maus caminhos, mudar o nosso comportamento, homens dóceis, parecendo Jesus, maridos assim, mulheres tão meigas, mulheres dóceis, mulheres que não competem, mulheres que entendem o seu verdadeiro papel, como aquela mulher de Provérbios capítulo 31, cheia de vigor, e aprovada pelo seu marido, é empreendedora, negociante, não há crise naquele lar, porque, Senhor, essa é a promessa do Senhor para nós, que o amor vai mandar lá em casa. Oh Deus, dá-nos famílias assim, dá-nos arrependimento de filhos contra o pecado que cometem contra seus pais. Oh Deus, a nossa desonestidade, o jeitinho brasileiro, aquilo que fazemos errado. Oh Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Temos chorado, temos clamado, Senhor, lança sobre nós arrependimento, porque o nosso coração é duro, Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra e nós não reagimos, Senhor, conforme o desejo do Senhor. E nós estamos convictos, Pai, porque o nosso coração é endurecido mesmo. Por isso pedimos misericórdia. Quebra a nossa dura cerviz, o nosso pescoço duro, difícil de ser dobrado. Oh Jesus, ajuda-nos a nos converter dos nossos maus caminhos, mudar a nossa conduta. E nós cremos na Tua palavra, na Tua promessa. Quando isso acontecer, o Senhor vai ouvir do céu o nosso clamor, a nossa oração, e o Senhor vai perdoar o nosso pecado, e aí então, como resultado, a nossa família, a nossa terra, a nossa cidade, a nossa nação será sarada, purificada, transformada. Oramos, Pai, faz isso pelo Brasil, tem misericórdia de nós. Oh Deus, toma-nos, 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 toma-nos. Oh Deus, toma-nos, toma-nos. Derrama sobre nós um avivamento, meu Pai. A vida cristã torna-se pesada e difícil quando nós a levamos na força da carne. Queremos conversões, mas é o Espírito que as promove. Queremos decisões, mas é o Espírito que as dá. Queremos restauração, mas só o Espírito Santo pode fazer isso em todo lugar. Clamamos, vem sobre nós, Deus. Abre os nossos olhos nesta noite, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, Senhor, para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não em mais um culto, mas num encontro transformador. Olha para a nossa necessidade, não olha para a nossa petição, Senhor, olha para a nossa necessidade. Temos muita, muita necessidade de Ti. Queremos coisas melhores, queremos vidas derramadas no Teu altar, queremos e precisamos disso. E é assim que nós oramos, Pai, e pedimos Tua misericórdia. Nós não podemos apresentar a nós mesmos. Ó Deus, as nossas lágrimas podem ser fruto do engano do nosso coração. Ó Deus, a nossa petição precisa ser levada pelo Espírito Santo até a presença do Senhor. Faz isso, nós sabemos que o Senhor está fazendo. Tua palavra diz que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós te agradecemos, porque o Senhor tem feito assim, e pedimos mais e mais. Para a Tua glória, Pai, para a edificação do Teu povo, Tua igreja, e para a salvação daqueles que ainda não creem. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Se você concorda que nós precisamos de um poderoso avivamento, levante a sua mão dizendo: Senhor, faz isso comigo, aviva a minha vida, transforma a minha vida, Senhor, em nome de Jesus, amém, meus irmãos, amém. No próximo domingo, nos 4 cultos, nós estaremos tendo cultos especiais, que são voltados para os nossos queridos familiares. Você sabe
que nesse mês, 31 dias de jejum e oração, nós estamos buscando o Senhor, temos nosso guia devocional. Na primeira semana nós colocamos naquele cartão o nome dos nossos familiares para orar por eles. Na segunda semana nós procuramos oportunidade de servir a eles, fazendo alguma coisa por eles. Nessa semana que passou, nós tentamos trazer para nossa casa um almoço, um lanche, uma coisa gostosa, um ato de simpatia, de interesse pelos nossos parentes, trazendo-os mais próximos de nós. E no próximo domingo, durante a semana, vamos orar e buscar o Senhor para convidar e trazer os nossos queridos, os nossos familiares aqui. Alguns de nós têm pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, precisam conhecê-lo. Alguns de nós têm pessoas que se afastaram da fé, foram machucados na caminhada, feridos na batalha. Queremos essas pessoas de volta. E mesmo se você não tem a família aqui em Campo Grande para orar por ela, esteja orando por alguém que você tem como amigo, como um conhecido, para fazer dele o seu irmão, para trazê-lo para a família de Deus, através da conversão ao Senhor Jesus. Queremos pregar o Evangelho, queremos falar às pessoas, e por isso, nós queremos ver esse templo no domingo que vem, lotado. Então, gostaria de contar com você, orando e fazendo a sua parte, trazendo alguém no domingo que vem, nesse horário, porque os 4 cultos serão voltados para isso, uma palavra especial para o nosso querido convidado, aquela pessoa por quem nós temos orado, por quem nós temos jejuado e por quem nós temos nos esforçado para trazer. Vai ser um domingo surpreendente, maravilhoso, se todos nós fizermos a nossa parte. Não há dúvidas que o Espírito Santo tem grande interesse em nos abençoar, e agora é fazer a nossa parte, amém? Quem está fazendo essa campanha, quem está consciente do que eu estou falando, com toda a liberdade, se você está, não levante a mão, quero saber, quem está ligado no que nós estamos falando, quem está acompanhando a nossa campanha pela família, levante a mão. Ok, nós temos aí menos da metade do templo, não é? Então eu não sei se você que não levantou a sua mão estava desatento, ou se você é um convidado, não sei. Mesmo assim, quero chamar a sua atenção. Se todos nós, no poder de Deus, fizermos a nossa parte, vai ser uma noite maravilhosa, uma tarde maravilhosa, no culto das 5 da tarde. Os 4 cultos serão assim, mas como você está aqui, eu quero convidar você para trazer alguém nesse horário. Amém, meus irmãos? Ok, Valdir. Já tem gente que começou trazendo hoje. Então eu quero convidar você que é nosso convidado, é um visitante nosso. Gostaria rapidamente de identificar você. Se você pudesse ficar em pé, e aí nós vamos dar um aperto de mão, um abraço e desejar que a bênção de Deus esteja sobre sua vida. Se você é nosso convidado, por favor, fique em pé agora. Surdo também, viu? Se tem surdo visitante, manda ficar em pé. Cadê? Quem são? E quem é igreja? Ouvinte. A igreja é ouvinte, amém? Ali, Deus abençoe vocês, Deus te abençoe. Tem mais gente por aqui que é visitante? Lá no fundo da igreja, ó. Tem um casal, olha lá, cumprimente ela. Tem alguém por aqui também? Aqui nessa ala tem alguém que... Ali, ó. Deus abençoe você. Eu acho que tem mais gente, o pessoal está com medo. O pessoal está com frio, não está muito prestando atenção. Tem surdo aqui que é visitante, eu conheço. Então... manda surdo ficar em pé. Tem surdo aqui que é visitante. Ela é visitante, primeira vez, pode ficar em pé, que eu já conheço. Ali está com vergonha. Quem mais? É nova, segunda vez, pode ficar em pé. Segunda, pode ficar em pé. Assim que bate palma para surdo, tá, igreja? Ó. Os surdos não querendo ficar em pé, mas eu conheço. Eu sei quem é visitante, quem não é. Então, não adianta tentar me enganar. Os ouvintes são bastante, né? Igual ali não ficou, daí ficou depois em pé. Mas surdo, trabalhei com surdo 20 anos. Você acha que não vou saber quem é e quem não é membro? Então Deus abençoe os surdos também. Amém? Agora é difícil fazer eles parar, né? Porque não escuta. Olha lá, e assim vai. E a intérprete sofrendo, e ninguém olhando para ela. Quer ver como que chama a atenção de surdo? Apaga a luz rapidão, quer ver, ó? Aí. Acende. Aí eles sossegam. Um dia, pastor Gilson, evangelizando os surdos, né? Aí uma surda era nova na igreja. Aí falou assim, vamos orar. Daí alguém, de repente, encostou e apagou a luz. Daí ela assim... Aí a gente, coitado, Deus não vê, Deus não vê, Deus não vê. A língua de sinais. Porque para fazer oração, aí você sinaliza e todo mundo está vendo. Na língua de sinais...
a gente não fecha os olhos. Só quem vai orar fecha os olhos, o restante tudo é com o olho aberto. Só que se apagar a luz, ninguém vê. Né? Fica escuro, ninguém vê. Então na cabeça de surdo Deus não enxergaria também. Ele falou, não, pode orar que Deus é quem vai enxergar. Amém, igreja? Deus enxerga tudo. E Ele enxerga inclusive o nosso coração. E porque Ele enxerga o nosso coração, nos mandou, nos convidou e nos deu uma missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Então o Evangelho tem que ser pregado do outro lado da mesa, da rua, da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. E Deus conta conosco no nosso momento de oração, de intercessão, de clamor, por nós e por os nossos missionários que vão até o campo, mas Ele nos dá a oportunidade não apenas de orar, Ele também nos convida a participar de um ministério, que é o ministério daquele povo que entendia que a obra de Deus não é só para nós, é para o outro também. E o ministério de Deus na terra é muito grande, por isso Deus nos dá uma missão de orar, de interceder, de pagar um preço, mas de fazer ofertas para que outros possam ir. Então nesse momento eu gostaria de convidar você, que entende que Deus te deu um chamado, entende que Deus resgatou a sua vida, mas Ele também te deu uma responsabilidade, um compromisso com missões. Nós precisamos dedicar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós precisamos entregar ao Senhor aquilo que é dele, enxergando aquilo que Deus está enxergando, vendo aquilo que Deus está vendo. E Deus está olhando as pessoas perdidas lá fora e conta conosco aqui na igreja para fazer a obra dele. Então, enquanto nós cantamos, eu peço para que você saia do seu lugar e dê a Deus o seu dízimo e a sua oferta. Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. Aleluia, creia nisso. Como um lugar de milagres e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Sagramos, Senhor, a nossa casa, Senhor, em tuas mãos. Oh Deus, não saia da nossa casa, se sinta à vontade, Pai.
estabelecida. Como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Vem sobre a nossa casa nessa noite, nesse dia, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. És bem-vindo, Senhor, na nossa casa, na nossa vida, Pai. Transformando, Senhor Deus, tudo segundo a sua vontade, segundo o seu querer. És bem-vindo, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando o Senhor nos toca, não tem como continuar as coisas do jeito que elas estão, do jeito que elas são. Quando o Senhor entra na nossa casa, realmente a transformação começa a acontecer. Deus quer fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Deus quer nos resgatar. E quando nós pecamos, nós nos tornamos imundos, afastados de Deus, repugnantes. Mas ainda assim o Senhor mandou Jesus para nos resgatar. E é isso que Deus tem para nós, o resgate. Então às vezes você repudia alguém pelo pecado daquela pessoa, mas assim, ainda assim o Senhor quer resgatar. Amém? Então vamos deixar o Espírito Santo de Deus entrar na nossa vida, nos transformar, para que a gente se torne um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? De transformação na nossa casa e aí na nossa nação. Amém? Vem mesmo, Espírito Santo, sobre as nossas vidas nesta noite. Nos transforma em nome de Jesus.
somos cheios do Teu Espírito, é que o Senhor vai poder nos usar com poder, com autoridade. Quando nós somos cheios do Espírito do Senhor, nós começamos a agir como o Senhor. E aquilo que na nossa carnalidade fica tão natural às vezes, começa a ser quebrado, a ser mudado. Amém? Então vamos continuar sempre cantando e clamando: Espírito Santo, enche, enche. Não é para meu prazer, o Senhor vai me encher para que eu seja transformado. Amém? E aí nós possamos entrar na presença do Senhor, com um coração transformado, para adorar, para adorar. Quando o Senhor começa a nos encher, então nossa máscara cai, nossa dura cerviz é quebrada. E a gente começa a entender como nós somos pecadores, fracos, falhos. Hoje nós tivemos uma perda tão grande. A pessoa, como já foi dito aqui, né? Sempre a gente via, estava alegre, sempre estava trabalhando na obra, sempre servindo as pessoas. E você parava a pensar: Deus, a nossa vida é realmente como uma fumaça, como um sopro. 90 anos, 80 anos, 60 anos é muito pouco. A gente pode viver tanto tempo mais. Nós somos tão sensíveis, tão frágeis. Quantas pessoas morrem com uma queda dentro de um banheiro? Somos muito frágeis. E às vezes a gente se acha tão poderoso, tão forte. Nossos diplomas são tão importantes. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, trabalha no nosso coração, então isso começa a mudar. Porque a gente começa a entender que nós não somos nada. Somos realmente o sopro, a fumaça. Nossa vida aqui é curta demais para vivermos para nós mesmos. Vamos viver para o Senhor e adorar ao Senhor. O Senhor busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Queremos nos prostrar diante do Senhor nessa noite, Pai. Declarar, Senhor, que o Senhor é o nosso Rei. O Senhor é a nossa esperança. É por isso que nós cantamos antes: enche-nos do Seu Santo Espírito, porque até para orar nós não sabemos. Enche-nos, Senhor, para que adoremos ao Senhor da forma como o Senhor é digno. Aleluia, esperança viva, Jesus. O fraco diz: forte eu sou, pelo Espírito de Deus, que da morte ergueu Jesus, e o pobre enfim vai declarar: Deus é minha porção e abençoado sou. Acende em nossos corações um fogo em nome do Teu Filho, Jesus, e declaramos com os céus: és nosso Rei. Te amamos, Deus. Declare com liberdade: te adorar. Erga suas mãos, derrame, se ajoelhe diante do Rei dos Reis. Esse é um lugar de liberdade. Aleluia. Oh, Rei dos Reis, Tu somente és és bom. Tua Igreja, então, deixa brilhar como a noiva que amaste ao morrer e está na cruz. Seja o pedido, bem-vindo ao lar, pelos salvos remidos, todos nós adotados como Deus. Nessa noite, Santo Espírito, acende em nossos corações um fogo em nome do Teu Filho. Renda-se a Ele, renda-se a Ele.
verdadeiros adoradores, adoradores que te louvam, que te exaltam, que te adoram em espírito e em verdade. É isso que nós desejamos. Oh Senhor, é isso que nós desejamos. Acende em nossos corações um fogo em nome do teu Filho Jesus, e declaramos com os céus: és nosso Rei. Te amamos, Deus, te adoramos, és nosso Rei. Tu somente és bom. Desce Jesus pra carregar pesada cruz, pra nos salvar. Te amo, Deus, te adoro, Pai. A esperança em mim, em nossas vidas, na minha vida, oh, em Jesus se renovou. A vida só pra obrigado, Senhor, Rei Salvador. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Glória a Deus. Nós estamos nos nossos 30 dias ou 31 dias de oração pela família, tendo em vista que esse mês tem 31, né? E nós vamos no próximo domingo ter um momento muito especial onde nós podemos trazer nossos parentes, nossos familiares. Se você ainda não começou a campanha, meu irmão, entre nessa, comece a orar pela sua família. Você que é de uma célula, você que você recebe os áudios aí, né? Se você não está conectado, vai lá no 1b.org.br e você vai ter ali à sua disposição tudo que você precisa. Vamos orar pelas nossas famílias, vamos alcançar aqueles que ainda não foram alcançados para Jesus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom e Ele faz maravilhas no nosso meio. Então, comece a orar, e esta semana invista em alguém da sua família, em oração, assim, bem específica, quem Deus colocar no seu coração. Durante a semana, ofereça algum serviço, né, para um parente seu. Posso levar teu filho na escola? Você quer que eu vou aí ajudar você a capinar o lote aí, o fundo de quintal está sujo, alguma coisa, não sei. O que você pode fazer? De repente uma reforma lá que a pessoa não está sabendo muito fazer, ou até consertar uma instalação elétrica. Não faça isso se você não sabe, né? Mas assim, alguma coisa que você pode fazer, pode oferecer, qualquer tipo de serviço. Vamos agir e vamos orar a Deus, e o milagre vai acontecer domingo que vem, amém? E sem ser e você pode vir na quarta-feira ainda, na quarta-feira que vem, nós temos a oração, a quarta-feira da nossa campanha. Aliás, estaremos orando por isso também. A quarta-feira é totalmente
focada, e nós teremos uma palavra sobre santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilha em vosso meio, e nós esperamos esses sinais, esses milagres na vida da nossa família, e quem sabe é o dia de você alcançar, conquistar a sua vitória em nome de Jesus. E aí todos juntos vamos partir para o próximo domingo, e na outra quarta-feira é só celebração aqui quarta-feira, e você vai ter muitas coisas para contar para os seus filhos, para seus netos e até as outras gerações. Amém, irmãos? Eu peguei num dos dias aqui da oração pela família, o tema foi: as famílias precisam ser verdadeiras trincheiras espirituais e morais na guerra contra as drogas. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você vai abrir ou vai acessar a sua Bíblia, em Gálatas, no capítulo 5. Pode acessar e deixa aí já acessado, prontinho, porque depois nós vamos ler Gálatas de 5, de 19 a 21, e só um pouquinho, espero que eu tenha bastante a sua paciência, e muita atenção agora, porque para dar um pano de fundo, deixa eu te mostrar onde é que surgiu, dentro da sociedade ocidental, as ideias de se misturar muitas coisas aí. Vamos conversar um pouquinho sobre mitologia grega, sobre Dionisos, ou o seu equivalente no português, Dionísio. Então nós vamos ver como é que foi essa história. Bom, na mitologia grega tem um deus chamado Zeus, ele é o criador de tudo, é o bambambam lá da mitologia, ele é o cara que reina no pleroma. Pleroma é um universo lá de deuses, né? Muito bem. Zeus tinha uma esposa chamada Heras, e esse deus aí com letra minúscula, o Zeus, ele era meio safadinho, e ele dava uma volta no seu próprio pleroma, e ele traía Heras com algumas outras deusas. Muito bem. Um dia, conta a mitologia grega, que ele se apaixona por uma mortal, por alguém feito de carne e osso, e ele se disfarça então de homem, um homem bonito, formoso, e então ele vai lá e seduz Semele, que tem uma noite de prazeres com Zeus. Muito bem. No outro dia, Semele vai contar para sua criada como foi demais a noite que ela teve, como esse homem chegou nela, como que ele é interessante, e vai contar, né, como as mulheres gostam de contar umas às outras, principalmente suas conquistas. E aí então ele chegou lá e começou a conversar, e ela contou para sua serva que havia um segredo muito grande naquela relação, porque este homem tinha declarado a ela que ele só estava num corpo humano, mas ele era Zeus. E a sua serva escrava tenta convencê-la de que não era nada daquilo que ela estava pensando, que aquele lá era um homem que não merecia toda aquela paixão dela. Quando ela percebe que não pode convencer a sua senhora que ela está enganada a respeito daquele homem de Zeus, ela então diz assim, porque na verdade não era escrava dela, era simplesmente Heras disfarçada, ou a esposa de Zeus, né? Heras disfarçada de escrava. E ela então diz assim: por que você não faz? Se ele é tão bom e é assim mesmo com você, pede uma coisa a ele. Pede para ele se mostrar na sua forma de Deus, ao invés de ser só na sua forma humana. Vamos ver se ele ama mesmo você, se ele está apaixonado por você. E então, chega a noite, Zeus vai dar as suas voltinhas. Que Deus esse, hein, gente? Olha só. Ele vai dar a sua voltinha fora, e então ele vai lá, tem um amor, e Semele então diz para ele: Zeus, se você me ama mesmo, aquela história toda, né? Se você me ama, me mostra na forma que você é, como Deus. E ele ficou
tinha prometido a ela que daria tudo que ela pedisse, ele não pôde desfazer da sua palavra. Quer dizer, essa história é meio doida, né? Porque primeiro ele trai a esposa e mente para a esposa, agora não pode fazer o que a Semele não pediu para ele, que ele sabia que não podia fazer. Porque na verdade isso era um plano de Eras para que ela morresse. E assim foi. Zeus se mostrou em toda a sua forma, ele era muito cheio de luz, e saiu aquela luz toda dele, queimou Semele. Semele virou uma porção de cinzas. E quando Zeus olha para a cinza, ele vê um bebê. E ele vê que pode salvar o bebê ainda. Que deusinho meio esquisito esse, né, irmão? Mas, olha, aí ele vê e vai e salva. Mas aquele bebê, informação, ele precisa de um útero. E Zeus se lembrou que ele já fez isso outras vezes. Por exemplo, a deusa Atenas da sabedoria e da guerra foi formada na cabeça de Zeus. Por isso que ela é deusa da sabedoria e da guerra. E aí então ele pega Dionísio, ou Dionisos, e coloca na sua coxa. E ali ele termina de ser formado, então ele nasce e se transforma num Deus. É a primeira vez, então, né, dentro da mitologia, que Zeus, então, se apaixona por uma mortal, e o Dionísio é o último dos deuses a ser aceito dentro do pleroma, porque ele era filho de uma mortal. Então, ele nasce e é um jovem bonito, sedutor, e é conhecido, então, como o Deus dos ciclos vitais. Você já deve imaginar por quê, né? Ciclos vitais, aquela coisa toda de produzir, produção, e aí então ele foi criado perto da coxa, na coxa ali, né? E das festas, do vinho, da insânia, o Deus do teatro, dos ritos religiosos, mas sobretudo da intoxicação, que funde o bebedor com a deidade, equivalente ao romano Baco. E os romanos, como eles eram mais assim, fortes e ferozes, eles logo inventaram um Deus, porque eles não podiam ter uma cultura de deuses que fosse mais forte que os deuses dele, né? Senão o povo falava, os deuses dos gregos são mais fortes que os romanos. Aí logo inventou um equivalente. Só que Dionísio era um ser bonitão, sedutor, tal, e Baco virou isso aí, né? Porque afinal de contas, eu acho que os romanos pensaram, cara, um cara que bebe tanto vinho, que come tanto assim, não pode ter outra forma, né? Nesse contexto, exatamente nesse contexto, Paulo escreve aos Gálatas: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez e orgias, e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso aqui não é, irmãos, não foi colocado na palavra para você fazer uma listinha que quer dizer que todo imoral sexual, todo impuro, todo libertino, todo idólatra, todo feiticeiro, todo... Então assim, então não posso cair nesses pecados aqui, porque senão eu não vou para o céu. Porque ninguém aqui vai herdar o reino dos céus por causa de ser bonzinho. Nós vamos herdar o reino dos céus por causa do sangue de Jesus, que nos libertou da condenação do pecado. Amém? É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E a própria fé não somos nós que obtemos, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Contudo, entretanto, todavia, Paulo está dizendo assim, que quem foi salvo pela graça, mediante a fé, não permanece nessas coisas. Ele Então, é isso que ele está querendo dizer. Não é que eu vou me esforçar para não fazer isso e aí eu vou para o céu. Não. É que quem é cidadão celestial não permanece habitualmente no pecado. E aí então vem embriaguez e orgias. Então você já sabe,
por que eu citei então esse Deus, porque ali havia uma ligação até mesmo do próprio prazer da intoxicação com deuses, porque aí o sujeito via coisas, né, demais, que vão além, e aí ele falava, só pode ser divino. Na verdade, Paulo está dizendo que Baco nada mais é do que uma invenção humana, e tudo aquilo que se pensava dentro da mitologia e da própria cultura, tanto grega como romana, não passava de uma ilusão, porque na verdade essa era que o homem vive, já vive há muito tempo. O homem é um ser que longe de Deus se torna hedonista. É o meu prazer, o que eu preciso, é o que eu quero. É assim, o homem é egoísta. O hedonismo, então aí eu quero sentir e eu quero provar o maior prazer que eu puder tirar da vida. A era do vício do prazer, porque ter prazer, Deus criou você para se alegrar, para ter prazer. Mas o problema é quando isso se torna um vício ou se torna um Deus. E aí a mitologia grega, ou seja, esse ser mitológico e até mítico, ele vira o quê? Uma expressão do que as pessoas desejam viver pelo prazer. As duas palavras que aparecem, como em algumas Bíblias, bebedice e glutonaria, é assim que está na sua versão. E em outras Bíblias aparece bebedice e orgias. Não que a outra estivesse errada, porque glutonaria também faz parte das festas que eles faziam, mas não é só isso, e talvez a palavra a melhor tradução seja orgias, que envolve todas essas coisas, e depois você vai entender por quê. Então a palavra aí é intoxicação ou embriaguez. Desde o Velho Testamento, há uma advertência muito séria com relação à intoxicação, seja ela feita por qual meio for. Mais comum é da embriaguez. O sábio Salomão, certa vez, perguntou, de quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos? Vou fazer de novo a pergunta dele, olha só. De quem são os ais? De quem as tristezas e as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Provérbios 23, 29. Agora veja a resposta na continuação do texto. Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho, quando está vermelho, quando cintila no copo, escorre suavemente. No fim, ele morde como a serpente e envenena como a víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas eu nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Provérbios 26, 30-5. Veja, aí está o que Salomão diz a respeito daquele que se entrega ao vinho. Um detalhe, Paulo coloca isso como obras da carne, e não necessariamente aquele que bebe o vinho, mas daquele que se intoxica com o vinho. Alguns dizem assim, mas pastor, existe assim uma certeza, está escrito na Bíblia, beber bebida alcoólica é pecado? E eu diria para você que não. Agora, se você me perguntasse assim, você acha que existe uma medida segura de pessoas que tomam o vinho ou qualquer bebida numa medida segura? Bom, eu perguntei para algumas pessoas que trabalham com isso, eles dizem que não. Não há medida segura para beber, porque a pessoa nunca sabe até onde que ela vai ser senhor da bebida ou vai fazer dela o senhor de si. Então perceba isso que eu estou falando. Eu não conheço ninguém
Eu conheço pessoas que bebem, mas eu não as vejo muito beber, mesmo porque parece que algumas pessoas ficam meio constrangidas de beber na minha frente por saber da minha posição. Mas eu não conheço ninguém que começou a beber na minha frente, que se controlou e soube a hora de parar. Mesmo porque dizem que o bafômetro pega até um bombom que tem licor no meio, não é verdade? Então eu perguntei a um cardiologista, e eu disse, mas por que isso? Ele falou assim, porque uma quantidade mínima de bebida já altera você. Então, se já altera a resposta do meu corpo, uma pequena quantidade, eu não sei exatamente até que ponto a pessoa está intoxicada ou não. E a maior parte das pessoas que eu vejo defender bebida, bebe regularmente. Certa vez, uma pessoa que estava sofrendo com alguns problemas, o médico disse para ela assim, olha, você precisa parar de beber. E ela disse assim, não, mas eu não sou viciada. E ele perguntou assim, você bebe regularmente? Ela disse sim, mais ou menos quantas vezes assim? Ela falou, 2, 3 vezes por semana, às vezes todo dia da semana? Às vezes. Ela falou assim, pois então você está intoxicada. E aí então é difícil alguém que me justifique esse fato. Contudo, eu não posso dizer que você está em pecado porque você bebe. O que eu só estou dizendo é que é necessário ouvir com atenção a advertência do sábio Salomão. Preste bastante atenção nisto e você vai perceber que é a razão para esta advertência. Contudo, o que as pessoas percebiam naquele tempo, o que tornava pior essa questão, é que eles usavam das drogas. Tem uma palavra logo no começo que fala idolatria e feitiçaria. Feitiçaria é a tradução da palavra farmaqueia, do uso de administração de drogas, envenenamento, feitiçaria, artes mágicas, frequentemente encontrado em conexão com a idolatria e estimulada por ela. Algumas religiões de mistérios no tempo de Paulo misturavam as coisas, para que ele sentisse algo divino, entre aspas, sobrenatural, entre aspas. Eles usavam drogas, que assim eles podiam sentir o divino, lembrando aquilo que eu li para você a princípio, que o Dionísio, ou Baco, ele é o deus do vinho, da intoxicação, que funde o bebedor com a deidade. Então, perceba que há uma ligação muito séria. Paulo está dizendo sobre carnalidade, mas há muitas pessoas que são dominadas por espíritos imundos e por isso bebem. Já evangelizei pessoas que eram assim, e que assim que recebeu Jesus foi livre do vício da bebida. A outra palavra que é usada para muitos aí, em muitas traduções que talvez você tenha na sua mão, é glutonaria, mas seria mais comos, mais para orgia, farra. O Strong's, no seu dicionário, faz uma abertura para essa palavra, o que ela significava no tempo. O que significa essa palavra? Orgia, farra, procissão noturna. E Paulo usou esse termo dessa procissão aí para se referir à orgia. Procissão noturna e luxuriosa de pessoas bêbadas e galhofeiras, que após um jantar desfilavam pelas ruas com tochas e músicas em honra a Baco ou algum outro deus, e cantavam e tocavam diante das casas de amigos e amigas, por isso usado geralmente para festas e reuniões, para beber, que se prolonga até tarde e que favorece a folia. Essa aí é a festa da orgia. E, amados, isso há um certo perigo nessas coisas todas. Às vezes eu percebo que alguns de nós, nosso meio, há algumas coisas assim. E eu confesso que eu já fiz isso há algum tempo, já fui alertado pelo Espírito Santo. A minha carne, ela assim, quando eu erro e peço perdão a Deus, principalmente em algo que está ligado a algum tipo de prazer, o meu eu tem a tendência de se justificar assim: puxa, mas eu já fiquei tanto tempo sem fazer isso.
o espaço entre um pecado e outro, principalmente se liga ao prazer, nosso eu tenta se justificar assim, está aumentando o espaço. Não se engane. Isso daí é uma mentira sua para você mesmo. Você deve se livrar, sabe por quê? Você deve ser santo como Deus é santo. E o Espírito Santo está em você. Quando você cair, você diz: Deus, eu não devia cair. Não importa quanto tempo eu fiquei sem cair, eu não devia cair. E em nome de Jesus eu não cairei mais. Não pela minha força, mas pelo teu poder. Então, é justamente por isso que às vezes há algumas coisas que a gente faz para dar abertura à carne. A gente não tem carnaval, mas algumas vezes eu noto que os crentes dão uma liberada. Libera geral. Tipo aquilo que o galhofeiro chamaria. Galhofeiro é aquela pessoa zombeteira, aquela pessoa fanfarrona. Então, essa pessoa, às vezes a gente dá uma de galhofeiro. E a gente usa determinadas situações para dar lugar à carne. Por exemplo, já fui em muitas festas de casamento, num dia que a pessoa disse: o que é mais? Geralmente a gente pergunta: o que é mais importante na sua vida? As pessoas dizem: Deus. O que aconteceu mais importante na sua vida? O dia que eu me converti, o dia que eu me casei e o dia que eu tive filhos. Uma boa parte responde isso, não é verdade? E é certo isso daí, né? Pois é, mas aí sabe o que acontece? No dia do casamento vai ter a festa. Parece que as nossas festas assim, cristãs, evangélicas, estão sendo usadas para a gente meio que dar um lugarzinho a Baco, a Dionisos. Sabe por quê? Porque lá pode rolar bebida, lá pode rolar dança estranha. Aí o cara não vai fala língua estranha, mas depois dança estranha, né? Ali parece que há uma certa liberdade. Eu sempre digo para os jovens: filho meu, filha minha, atenta aqui para o tio, pastor. Não faça da sua festa de casamento uma festa da carne. Se é um dia importante, louve a Deus. Louve a Deus. Não ponha músicas indecentes, que falam coisas indecentes, para ter aquelas danças indecentes. Se possível, não for ofender demais alguém, porque o casamento é daqueles dois, pais e mães deviam respeitar isso também, assim como os filhos devem respeitar que o casamento é deles, mas envolve família. Não ponha bebida, porque as pessoas sempre ficam ouvindo música alta e bebe uma e bebe outra, e depois eu já vi uns crentezinhos bem animados dançando, viu? E por fim da festa, saem até meio assim, ó. Eu sei que eu corro o risco de nunca mais ser convidado para fazer um casamento ou ir numa festa de casamento, o que eu lhe agradeço de todo o coração. Não porque eu não gostaria de fazer o seu casamento, mas que se eu pudesse ir no seu casamento, que fosse um casamento santo para a glória de Deus. Eu gosto muito de C.S. Lewis, que diz assim: somos criaturas divididas correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece. Como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Deus tem muito mais para você do que alegrias e prazeres passageiros, porque nós não vivemos na era de Baco, nós vivemos na era do Espírito, porque nós já fomos livres da carne e agora nós vivemos para o Espírito Santo. Esse é o avivamento verdadeiro. Quem vive no Espírito Santo não tem essas explosões do Deus do vinho, da insânia. Ele é Deus da insânia por quê? Porque deixa explodir, deixa o animal mais selvagem surgir dentro de você e curta com toda a força o seu prazer. Em alguns cultos desses, a essa divindade, mulheres eram flageladas e até dilaceradas por causa da fúria. E aí, mas por que fez isso? Não é por causa de Dionísio, é por causa de Baco. Ao contrário, aquele que é conduzido pelo Espírito Santo é uma pessoa mansa, branda. Não tem explosões do que é mais selvagem dentro de si.
A única explosão que ele tem é a explosão de viver no Espírito. Mansidão, brandura significa disposição de submeter-se a Deus. A palavra grega, praotes, significa disposição de submeter-se a Deus. Ele não se submete à sua carne, ele não se submete aos prazeres deste mundo, ele se submete a Deus. Na era do Espírito, a pessoa não é mais controlada pelas coisas deste mundo. Paulo usa a palavra ekrateia, que significa domínio próprio, autocontrole, mas o domínio próprio que vem do Espírito Santo, porque ele já é tomado pelo Espírito Santo. É a virtude de alguém que domina seus desejos e paixões, especificamente seus apetites sensuais. Porque não se engane, eu já falei isso aqui, e vou novamente dizer, quando eu preguei uma outra vez a respeito das obras da carne. Alguns crentes dizem assim: não, mas eu sou salvo pela graça, mediante a fé, e Deus não vai levar em conta o meu pecado, mas Ele vai me perdoar. Sim, mas você acha que Deus te salvou para você permanecer no pecado? Qual vantagem nisso? Qual vantagem nisso? Eu vou te livrar do seu pecado. Aí Deus te livra do seu pecado e da condenação do seu pecado. Mas se você continua pecando, você não foi livre do pecado, meu irmão. Você não está ligado nisso, não. Se você continuar pecando, é porque você ainda é escravo daquilo que te domina, que é o teu pecado. Mas a graça veio para nos libertar do pecado. E olha, crente pode pecar? Sim, pode pecar. Mas veja o que acontece. Jonathan Edwards é um homem de Deus, um cristão do avivamento deste tempo. E veja só o que ele diz: quando o pecado influencia nossas preferências, ele parece agradável e bom. Parece. A mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo que é agradável é correto. Não tem aquela história: eu me sentia tão preso. Eu já vi essa história de irmãos, por exemplo, que tem problemas no casamento, se divorciam. Aí você pergunta para ele, fala: olha, irmão, eu sei que eu devia ter permanecido casado, mas eu me sinto livre, eu me sinto tão bem. A mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo que é agradável é correto. Portanto, porém, quando um desejo pecaminoso vence a sua vontade, aquela de ser santo, também lesa o seu entendimento. Eu estava na sala da minha casa, sozinho, e estava orando, e finalzinho dessa mensagem, eu sentei numa poltrona lá, que eu até separo, fica num cantinho, falo assim: mas Espírito Santo, fala comigo. Não sei que não é uma poltrona mágica, mas eu quero que o Senhor fale comigo aqui. E aí eu sento na poltrona e falei: Espírito Santo, fala comigo, me explica exatamente, era do prazer, obra do Espírito. Aí o Espírito Santo me disse, como um pai que fala com o filho, nosso Pai Celestial, ele disse assim: filho, você se lembra do seu irmão mais velho, Jesus? Quando ele estava numa viagem, foi conversar com uma mulher samaritana, o que é que os discípulos foram fazer? Por que ele ficou sozinho? Eu sei que o pai não estava fazendo teste de Bíblia comigo, porque ele sabe o que eu sei e o que eu não sei de Bíblia, né? Mas ele falou, eu falei assim: eles tinham saído para comprar comida. Ele falou: pois bem, aí Jesus ficou, seu irmão mais velho, Jesus ficou sozinho, com uma mulher samaritana. E o que ele pediu para ela? Eu falei assim: água. Essa aí eu sei, Deus, isso aí é fácil. Ele falou assim: e água, para quem está com sede, é um prazer, não é? Eu falei: sim. Você acha mesmo que ele queria simplesmente tomar água? Eu falei assim: não, Deus. Ele queria dizer para aquela mulher que ele era a água da vida. Ele falou: como você sabe disso? Quando os discípulos voltaram, o que eles disseram a Jesus? Jesus, estranho, o senhor fica sozinho, começa a conversar com uma mulher, e ainda samaritana. E Deus vai que essa mulher tem má fama, hein? Já teve 5 maridos. E
E ele começa a se revelar, a mulher vai e volta com uma porção de gente para ouvir de Jesus. E aí Jesus fala com uma satisfação. Eu vi Deus, Pai, me mostrando, meu filho, mas o seu irmão mais velho estava com tanto prazer, porque se cumpriu o que ele queria. Ele estava com sede de que aquela mulher fosse tratada e restaurada. Ele estava com sede de que toda aquela aldeia samaritana viesse até ele, para que ele mostrasse a mim. Eu falei, é verdade. Ele falou, tanto é verdade, que o que os discípulos disseram a ele? Eu disse, olha, eles advertiram Jesus. Jesus, agora o senhor precisa comer. E o que meu filho respondeu? Pergunta o pai para mim. Aí eu falei assim, ele respondeu assim, eu tenho uma comida, eu tenho uma fome, que vocês ainda não conhecem, vocês ainda não sabem direito qual que é. A minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Aí eu perguntei, o que é que isso tem a ver com a mensagem que eu vou falar? Ele falou, os homens buscam prazer no quê? Aí eu falei, Deus está começando a doer. Ele falou assim, filho, qual é a hora que você tem mais prazer? É aquela hora que você fala assim, eu vou ficar sozinho com meu pai, eu vou falar com ele, eu vou curtir ele, eu vou conversar. E é aquela hora que as minhas ansiedades e os meus medos se vão, porque eu paro para conversar com ele. É aquela hora que eu vou orar, é aquela hora que eu vou ter um tempo sozinho, eu e ele. E aí o pai me perguntou, esse é o seu maior prazer? Eu falei, Deus, diante de ti eu não posso mentir. E muitas vezes não é. Ele falou, pois é, aí que está a diferença de quem adora Dionísio e Baco e de quem me adora. Quem me adora sabe quem eu sou e tem o seu prazer em mim. Mas ele me disse, com toda bondade, filho, eu sei que você me ama. E a resposta estava aqui. Quanto mais um verdadeiro cristão ama a Deus, mais deseja amá-lo e mais inquieto fica por sua falta de amor por Ele. O quanto você ama a Deus? O quanto o seu prazer está nele? Ou você já está louquinho para fazer outras coisas? Eu não estou só falando de culto, não. Para deixar o culto mais longo e você ficar com aquele peso de culpa. Ai, se eu sair, o pastor vai falar que eu não estou com prazer em Deus. Isso se está no seu coração, já está, meu irmão. Não saia daqui porque você, não fique parado porque você tem medo de uma autoridade eclesiástica. Busque a Deus, mude a sua fonte de prazer, sua vida vai mudar. Entregue o seu coração a Jesus com toda a força e Ele vai abençoar você. Vamos ficar em pé? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entregamos tudo ao Senhor, nós amamos o Senhor sabe, mas nós somos fracos, e ainda estamos numa luta entre o Espírito e a carne, e eu sei que eles dois, eles são irreconciliáveis, mas Deus, manda sobre nós o teu avivamento, ó Deus, onde nós temos vontade de ficar com o Senhor, onde nós temos vontade de ler a Tua Palavra, onde nós temos vontade de ver a manifestação do Senhor, o Seu agir através das nossas vidas. Aí a gente vai entrar, Deus, dentro do elevador lá no condomínio, as pessoas vão sentir a Tua presença e o Teu poder. A gente vai andar na rua, as pessoas vão sentir. A gente vai entrar numa loja, vai ver uma pessoa lá e vai dar uma palavra, e ela vai sentir que o Senhor está em nós e que o Senhor quer falar com ela. Ó Deus, ter sede e fome do Senhor, e o nosso prazer estar no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, e transforma a Tua igreja. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Filho e o poder e a unção do Espírito ajude você a ter mais fome e sede de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma semana super de Deus. Ame a Deus de todo o seu coração.